E tá começando mais uma edição da TV Abalo aqui no Papo Mix. E hoje a gente tem uma convidada muito especial, ela é promoter, Kátia Miranda. Tudo bem, Kátia? Tudo bom, e você? Tudo ótimo. E Evandro Risse com a gente aqui. Tudo bem, Kátia? Tudo. Gente, a Kátia, tá? Pra mim, acho que foi a maior promoter da noite de São Paulo, tá? Desde a época de Senhora Kravitz, 92. Eu queria que você contasse essa história. Como foi desde o começo? Como que era a noite? Como que eu comecei? Foi assim, na verdade, eu frequentava o Massivo, que foi antes do Kravitz, né? E lá, o Neném Kravitz, ele tava com um projeto de abrir uma casa, de formar uma equipe que abria uma nova casa, que seria, no caso, a Senhora Kravitz. E andava eu, a Érica Palomino e o Johnny Luxo, andávamos sempre juntos, e a gente tinha uma brincadeira aquela época da montação, né? Então a gente tinha uma brincadeira de chegar na pista no meio da noite e tirar a peruca que a gente usava e ficava assim, rodando, não sei porquê também. Não sei como é pensar. Era uma coisa meio já prevendo o bate-cabelo da vida agora. Aí Aí o Neném se encantou e adorou o jeito que a gente se vestia, aquela montação de longos com penas, aquelas coisas 70, né? E o Neném me convidou eu e o Johnny para poder trabalhar. A Érica na época estava começando negócio de jornalismo, estudava jornalismo. E aí a gente aceitou, só que eu não tinha muita ideia do que era, né? Nunca tinha trabalhado à noite, tinha 23 anos. A Érica já era colunista da Folha de São Paulo, não era? Será que ela já era? Já era, já. Mas ela não tinha ilustrado ainda, porque a primeira ilustrada foi eu que saí foi. Ela não tinha a noite ilustrada ainda. E aí a gente foi, ele falou, olha, vai ser tal dia. Eu falei, gente, aí eu virei pro Johnny, fiz assim, bem sem noção que eu sempre fui. Aí eu falei assim, Johnny, é uma festa, tipo, pra gente ir. A gente foi convidando, né? Aí ele fez assim, eu acho que é. Só que tem um porém. A gente não foi, porque a gente dormiu. Só que eu achei que eu tinha sido apenas ser convidada mesmo. Aí chegou no dia seguinte o Neném, mas vocês são muito maravilhosos, por que vocês não foram trabalhar? Eu que trabalhava. Eu e o Johnny que trabalhar. Aí eu fiz assim, gente, a gente faltou no trabalho no primeiro dia. Aí tinha uma gerente, que era a Cláudia. A Cláudia fez assim, eu não quero mais eles aqui. E a gente chegou lá, muito bonitinhos, no dia seguinte, né? A festa. Aí o Johnny disse, cara, ele falou de trabalhar. Que tá, pô, trabalho, a gente não sabe de nada. Aí chegamos lá e ele falou assim, que bom que você chegou. Eu falei, bem, mas sei lá, 11 horas, muito cedo pra gente chegar num boate, né? Não tô entendendo esse giro. Aí ele falou assim, mas vamos. Aí chegamos lá, olha, é aqui que você vai ficar. E eu, como hostess, eu olhei pra cara do Johnny, o Johnny olhou pra mim, ai, que ótimo, a gente não vai poder estar na pista. E começou assim, aí começou um dia, vocês vêm amanhã? Falei, acho que deu certo. Só que assim, a noite era muito diferente, né? As pessoas eram, acho que cada época é cada época, né? Claro que tem o encanto de hoje, teve encanto, mas acho que naquela época era mais divertido, assim, não era tão... Não era tão pesado, né? Não, acho que hoje, o que eu percebo, assim, até de outras casas que eu trabalhei, que assim, antigamente você não precisava, sabe, ter um copo, um cigarro, alguma coisa para segurar, porque a noite está tão chata, você precisava ter alguma coisa de incentivo, né? Não, e era legal antigamente, na noite, eu sinto muita falta, quantas vezes eu entrei na The Week, eu não conseguia passar nem da entrada, tava todo mundo que a gente conhecia, a gente ia pra bater papo mesmo. Você podia ir em qualquer horário, que você chegava lá, tinha sempre alguém que você conhecia, e eram as pessoas, assim, elas eram, eu, na minha opinião, assim, claro que as pessoas de hoje em dia não acham o divertimento diferente, né, são épocas diferentes, mas eu acho que eu me divertia mais. Tinha mais glamour, né? Tinha muito, sabe, porque era uma coisa tão bacana que eu lembro, o Evandro vai lembrar, eu lembro das festas que tinha assim os nomes das festas. Uma das festas que eu mais gostei do Kravitz foi um é porco, dois é boi e três animais. Então tinha assim um chiqueirinho do lado, fora da porta, entendeu? Com porco, galinha pintada de azul, de cor vermelha, era. De verdade. E as pessoas na fila, assim, que olhavam pro porquinho. E as galinhas pintadas. Aí, então assim, e as pessoas, por exemplo, aí teve acho que você foi nessa festa, que foi a festa sadomasoquista. De 800 pessoas, no mínimo 500 estavam vestidas.
Então todas iam. Naquela época. Evandro, as pessoas. 93, 94, né? Isso daí, as pessoas iam. Na época do Massivo mesmo. Também, já no Massivo. Quarta-feira, qual era o dia que bombava lá, que todo mundo ficava o dia inteiro se produzindo? Então, era um lugar que você vai. Então, isso era muito gostoso, né? De você sair, de você falar, sabe o que você vai hoje? Hoje eu vou. Nem uma data especial, uma noite qualquer. Hoje eu vou de Madonna. Então você via, você pegava, você estudava, você conhecia, você se empenhava nisso. Hoje em dia, acho que as pessoas perderam um pouco disso, né? Parece que a balada virou uma extensão de casa. Você vai até de chinelo, vai de qualquer jeito, não tem glamour, né? Não tem. E assim, aí outra festa, Nossa Senhora do Make-up é drag. Todos, até os bofs foram vestidos de drag. Foi maravilhoso isso. A festa da piscina, todo mundo de maiô antigo, 50, sabe? Então acho que isso hoje em dia não tem, o que é uma pena, que é bem divertido, né? Fazer festas temáticas, assim. Depois vamos lá. Onde mais você trabalhou? Só? Em quais casas? Então vai. Kravitz, Puerto, Soul, Ultra Lounges 2, Level, Special K, Louca. Ai, meu Deus do céu. Será que eu tô esquecendo alguma? Eu acho que não. Mad Queen. Gente, eu morava na Mad Queen. Não, fora as festas, né? Fora as outras festas que eu fazia, sim. Porque teve uma época que não tinha esse negócio de hostess, né? Então, eu tenho uma pessoa que eu me inspirei muito, que foi no tempo da Nation, que eu tinha 18 anos. E foi a Ida Feldman, que foi assim, a Ida Feldman, que até hoje tá aí, né? E a Ida Feldman foi a minha deusa, assim, a minha inspiração. Que aí depois começou, né? Aí depois veio o Hells, eu trabalhei no Hells. Pelo amor de Deus, coitada, era uma coitada, saia 4h30, ela trabalhava 5 horas da manhã pra estar no Hells. Era, no Hells também. E o balanço mesmo, você já fez um balanço do antes, tá? Da década de 90 para hoje. Me faça esse balanço. Olha, em relação a público, música, tudo, né? Eu sinceramente não vejo, por exemplo, você ia num Kravitz, né? Ou numa Mad Queen, para cada noite era uma coisa diferente, né? Eram coisas diferentes, eram pessoas diferentes, o som era diferente. São propostas. Exato. Hoje em dia, parece que eu vou numa casa noturna, se eu saio e vou para outra, parece que eu estava na primeira, que eu vou para a terceira, eu continuo. É a mesma música, parece que são as mesmas pessoas, eu não consigo diferenciar muito, a não ser algumas festas especiais, claro, né? Mas assim, no geral, assim, Evandro, eu sinto muita diferença. Tanto em relação à energia do lugar, que as pessoas eram mais, eu acho que mais felizes, não sei, mais divertidas, talvez. Mais receptivas, talvez, também. Talvez, né? Muito. Hoje em dia, porque você podia chegar lá e não conhecer ninguém, mas ao mesmo tempo a casa te abraçava, né? Você acabava conhecendo e aí, de repente, dali você ia tomar um café da manhã. Dali, semana que vem, você já marcava com a pessoa lá de novo. Então você podia ir, que você tinha essa coisa. Hoje em dia não, são pessoas que vão em grupos, né? Certo que a gente tinha uma grande vantagem, talvez na época, eu não sei, desse negócio de marcava, encontrar semana que vem. Nessa época não existia celular praticamente, né? Não, é exato. O negócio era do boca, conhecia, você conversava, exato. A semana seguinte. Exato, e combinava aquelas coisas, aqueles fervinhos, sabe? Aí vamos se montar na sua casa, aí todo mundo ia se montar na casa da pessoa. Isso era. Era o antes da balada, né? Hoje o Evandro falou do celular, a gente vê as pessoas curtindo o celular, curtindo a balada com o próprio celular. Eu não consigo entender isso. Que as pessoas, tanto que eu via na Louca, as pessoas entravam falando no celular, encostavam na portaria e passavam a noite inteira mandando mensagem falando no celular. Eu falei, mas por que ela saiu de casa? Eu não consigo entender. Porque na verdade, é assim, eu só vou para um lugar, lógico, hoje o celular é uma coisa que precisa, é necessário. Mas assim, por exemplo, eu não vou sair da minha casa para jantar com amigos ou dançar com amigos e vão ficar no celular encostada numa parede até as 5 da manhã. Não numa parede, ou na mesa assim, ó. Eu não consigo entender. Assim, claro, por exemplo, eu no caso que tenho 2 filhas, a Bia e a Isa. Quero deixar um beijo pra elas, enorme, coisa mais linda. Mas assim, eu fico com a preocupação de acontecer alguma coisa com elas e ter como me avisar. Ou de, você pode vir pra cá de algum amigo, alguma coisa. Mas é uma coisa tão rápida, porque quando eu tô trabalhando, eu praticamente não olho o celular. Eu só olho. Se eu vejo, não tem Bia nem Isa, eu já nem olho. Mas eu não consigo entender isso. E naquela época não tinha, né? Não tinha.
Isso eu acho que era o melhor que tinha naquela época. Porque se você marcava com alguma pessoa na semana seguinte, naquela balada ou não, a pessoa não ia te dar o cano. Não, aí elas iam. Elas iam. Se ela tivesse encontro, né? Não, se ela te desse o cano, você nunca mais olhava na cara dela. Não tinha essa história de vou desmarcar pelo celular. Não, de jeito nenhum. A gente ia, a gente encontrava e voltava. E ali foram formando os grupos, né? Foram formando os grupinhos. Até no Ultraloud, que foi muito tempo depois, até no primeiro Ultraloud, que foi muito tempo depois, ainda era assim, né, Evandro? Era. Até no segundo, que já era época de celular. Mas não era isso. Não, era diferente, né? As pessoas ainda tinham contato umas com as outras. Tinha muito contato. Tinha bastante, eu lembro. Eu lembro um dia de semana que todo mundo ia pra Ultraloud de quarta-feira, né? Quarta-feira que eu trabalhava. Todo mundo ia. Desde sempre. Desde sempre ela tava lá. Da vida toda, né? Uma vez chegou uma bicha no Ultraloud, eu tava na porta, você tava nesse dia. Ela chegou e falou: Kátia, você acredita? Passei 6 meses em Londres, viajei pra caramba. E você continuou na porta? E ela era cliente minha desde o Kravitz, né? Eu falei: Kátia, continua na porta. Essa coisa do hostel, eu digo que tem uma função muito especial na balada, porque tem aquele ditado que é a primeira impressão que fica, quem tá na porta é que faz a primeira impressão. Mas você sabe que isso banalizou bastante, né? Porque antigamente tinha todo... Você precisava estar preparada, as pessoas iam atrás de referências, né, Evandro? Bastante tinha isso, né? Indicação e tudo mais. Hoje em dia não. Então hoje em dia você não precisa se vestir bem, você não precisa nada. Você precisa saber ler e escrever. Não existe mais os promoters igual. Não existe mais. Não. Nós vamos nas casas hoje. Eu saio muito pouco hoje em dia. Não existe mais. Eu saio pouco também, não. Você, a Marcelona, por exemplo. E quando você sai, Kátia, o que você indica? Se um dia eu sair, eu posso indicar. Você vai que sai pouco, mas qual que é a sua indicação? Menino, pelo amor de Deus, eu menti, eu não saio. Eu contei uma mentirinha. Vocês vão me aceitar do jeitinho que eu quero. Olha, eu indico muito, assim. E não é assim, e no meio disso tudo, só voltando um pouco, tem pessoas muito boas na porta, né? Que eu considero, por exemplo, eu vou no Hot Hot, eu encontro o Alan Drama. Ótimo, é uma pessoa que tem esse espírito antigo de receber as pessoas, de estar montado cada noite de um jeito, sabe assim? Então assim, eu indico o Hot Hot, indico. Eu preciso conhecer, que eu não conheço o Hot Hot. Pois conheça, você vai gostar. Eu sei que é animado, as filas são enormes. As filas da vontade. E ele tá sempre com uma produção absurda, assim, e é uma pessoa que estudou pra saber quem é quem, e se inspira nas coisas, sabe assim? Então assim, esse tipo de lugar faz com que você saia, eu pelo menos saia de casa, né? Que você fala assim, nossa, olha, ainda bem tem uma pessoa assim ainda, né? Então assim, que eu conheço mesmo pra poder sair, é o Hot Hot. Isso aí. É o Hot Hot. Então, legal. Não, você tem também o Festas Bárbaros, teu amigo Rogério. Também, mas é um projeto novo, né? Essa você tá trabalhando. Nossa, eu tô na porta, por isso que eu nem falei. Quem quiser ver a Kátia, tá? Quem não conhece ela, pessoalmente, uma vez por mês tem na The Week, tá? A Festa Bárbaros com o Rogério Munhoz e a Kátia como Rossers. Sim. Aí vocês vão ver. Quem é eu, a Thiago. É um reencontro com essa história, tem muita gente que eu encontro, sabia? Que eu encontrei lá. É bastante gente que eu encontrei. Você tá aqui, Kátia, ainda na porta, né? Você vê que eu não saio daqui, não tem jeito. Eu vou na porta, estou na porta. Legal. Bom, acho que vamos encerrar por hoje, tá? Kátia, muito obrigado. Obrigada foi um prazer. a vocês, o prazer foi meu. Obrigada. Contar um pouquinho dessa história, trazer um pouquinho da história aqui na TV Abala, a gente recuperando aí nossa história da nossa diversidade. Obrigada, gente. Um beijo. E quero vocês lá na Bárbaros e na Hot Hot. Isso aí. Obrigado, Evandro. A gente vai ficando por aqui. Até a nossa próxima edição.